Fala, galera! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que tá dando o que falar no mundo do vinho, Ah, a tal da mineralidade. e essa é boa. Confesso que pra mim sempre foi um mistério. Tipo, será que a gente tá bebendo um pedacinho de rocha? Ah, essa é ótima. Mastigando um pedregulho. É. Mas sabe, essa ideia de sentir o gosto da terra no vinho é É. justamente o que torna a mineralidade tão fascinante. É mais uma sensação, um conjunto de aromas, sabores e texturas que evocam o mundo mineral. Entendi. Mas me explica melhor. Que tipo de sensações são essas? A gente sente cheiro de pedra, de terra. Tipo assim. Exato. Imagina aquele cheirinho de chuva na terra seca, Hum. ou de uma pedra molhada na beira do mar. Ou pensa na sensação de lamber um giz, sabe? Uma textura meio áspera, seca. Esses aromas e texturas, junto com alguns sabores específicos, constroem a ideia de mineralidade no vinho. Hum, interessante. Mas e aí, de onde vem essa essência mineral? É o solo, a uva, o quê? Muita gente acha que a mineralidade vem direto dos minerais absorvidos pela videira. Tipo, a raiz suga do solo e vai direto para a taça. Mas a coisa não é tão simples assim. A videira realmente absorve minerais, mas eles passam por transformações dentro da planta. Não é uma transferência direta. Ah, tá. Então não é como se a gente estivesse engolindo um pedacinho do solo. Exatamente. A gente não está literalmente bebendo terra, o que a gente sente é a influência do lugar onde a uva cresceu, o famoso terroir, é a interação do solo, clima, variedade da uva e até das práticas do produtor. Então a mineralidade é tipo um reflexo do terroir na taça. A gente está sentindo a alma do lugar. Isso aí. E é por isso que vinhos de diferentes regiões, mesmo da mesma uva, podem ter mineralidades tão distintas. Por exemplo, um Sauvignon Blanc do Vale do Loire, com aquele solo de sílex, vai ter notas minerais diferentes de um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, que tem outro tipo de solo e clima. Caramba, que legal. Então para entender a mineralidade a gente precisa viajar o mundo. Pois é, ótima desculpa para viajar, né? É. Mas, brincadeiras à parte, entender o terroir é fundamental para desvendar a mineralidade de um vinho. E por onde a gente começa essa viagem pelos vinhos minerais? Que tal a gente começar pela França? A região de Chablis, na Borgonha, é famosa pelos seus chardonnays com uma mineralidade incrível. Imagina aquela sensação de mordar um giz, sabe? Sim. É essa sensação que os vinhos de Chablis evocam. Chardonnay com gosto de giz, nunca imaginei. Mas me explica, essa mineralidade toda é por causa do solo. Em Chablis, o solo é rico em calcário, um tipo de rocha sedimentar que contribui para essa mineralidade característica. Mas lembra que a gente falou, não é só o solo que manda. Ah, é. O clima frio da Borgonha, a forma como as uvas são cultivadas e o estilo de vinificação, tudo isso se junta para criar vinhos com essa mineralidade marcante. Nossa, que complexo. Então não é só abrir a garrafa e sentir o gosto da pedra, né? Exatamente. A mineralidade é um conjunto de fatores. A mágica do terroir se revelando na taça. E que outros lugares a gente pode visitar nessa nossa expedição em busca da mineralidade. Ah, a lista é enorme. Mas alguns lugares que se destacam são o Vale do Loire, na França, com seu Sauvignon Blanc, com notas de sílex. Sílex, aquela pedra que faz faísca. Imagina sentir o gosto de faísca no vinho. Aham, não é bem assim. Lembra que a gente falou que a mineralidade é uma sensação, não um sabor específico. Mas a sílex realmente dá um toque especial a Sauvignon Blanc do Loire, com aromas que lembram pólvora e pedra molhada. Entendi. E além do Loire, que outros lugares a gente pode explorar? Tem a região do Moselle, na Alemanha, com seus Rieslings que cantam a pedra. Lá, o solo de ardósia dá aos vinhos notas minerais bem particulares, às vezes até um toque petroláceo, acredita? Petroláceo, tipo gasolina. Sério. É. Nunca imaginei sentir cheiro de poço de gasolina num vinho. Mas me conta, essa ardósia entra na garrafa. Calma, a ardósia não é um ingrediente secreto do vinho. É a interação dela com a videira, com o clima da região, com o trabalho do produtor, que resulta nessa característica única que a gente chama de mineralidade. Entendi, é tudo uma questão de percepção. De como o vinho faz sentir, né? Exatamente. A gente precisa treinar nosso olfato e paladar para reconhecer esses aromas e sabores que lembram o mundo mineral. Puxa, tô cada vez mais fascinado por essa tal de mineralidade. E pra onde a gente viaja agora? E tal a Grécia? Santorini, para ser mais precisa. Lá, a uva certico reina absoluta em um solo vulcânico. Imagina só, um vinho que nasce das cinzas. Sério, que demais. Mas me fala, que tipo de mineralidade a gente encontra nesses vinhos? Os vinhos de acístico de Santorini têm uma mineralidade bem peculiar, com notas salinas e vulcânicas que refletem o terroir único da ilha. Caramba, sabor e vulcão, preciso experimentar isso urgentemente. Acho que depois dessa viagem eu nunca mais vou olhar para um vinho da mesma forma. É isso aí. A mineralidade nos convida a ir além do básico, a mergulhar na história do vinho, na sua origem, no seu terroir. É uma viagem sensorial incrível. E como a gente faz para reconhecer essa mineralidade na prática? Tem algum truque, alguma dica? Claro que tem, presta atenção. Ah.
A primeira dica é se concentrar nos aromas. Tipo, cheirar o vinho com atenção, buscando essas notas minerais. Isso mesmo, procura por aromas que te lembrem pedra, terra molhada, giz, sílex. Entendi. E depois de sentir os aromas? O que a gente faz? Aí você presta atenção no sabor e na textura do vinho. Sente algum toque salgado? A acidez é vibrante, crocante, o vinho te deixa com a boca seca. Tudo isso pode ser indício de mineralidade. Caraca, quanta coisa pra prestar atenção. Mas acho que com a prática a gente vai pegando jeito, né? Com certeza. E outra dica importante é comparar vinhos de diferentes regiões e uvas. Tipo, colocar um Sauvignon Blanc do Loire lado a lado com um Chardonnay de Chablis. Exatamente. Assim, você consegue perceber as nuances da mineralidade em cada vinho, como ela varia de acordo com o terroir. Nossa, que legal. Tô cada vez mais animado para explorar esse mundo da mineralidade. Acho que vou precisar de um mapa e uma bússola para não me perder. Aham, quem Ok. sabe. Mas o mais importante é ter a mente aberta e os sentidos apurados. A mineralidade é uma experiência sensorial que vale a pena ser explorada. Concordo plenamente. Mas, e aí depois dessa viagem pelos aromas e sabores minerais, o que mais a gente precisa saber sobre a mineralidade? Bom, tem um ponto importante que a gente precisa abordar. Os mitos sobre a mineralidade. Muita gente acredita que a mineralidade no vinho vem diretamente dos minerais do solo. Tipo, a videira absorve, pronto. Mas a gente já viu que não é bem assim, né? Verdade. A gente já desvendou esse mistério. Mas me fala, quais são os outros mitos que rolam por aí? Ah, tem um monte. Por exemplo, tem gente que acha que só vinho branco pode ter mineralidade. Sério. E não é verdade. Não mesmo. Alguns vinhos tintos também podem apresentar mineralidade, principalmente aqueles produzidos em regiões com solos ricos em minerais. Caramba. Então a gente precisa ter a mente aberta e experimentar de tudo, né? Exatamente. Não se prenda a rótulos ou ideias pré-concebidas. Cada vinho é único e pode surpreender. Puxa, que aula. Tô aprendendo muito sobre a mineralidade. Mas me fala, além dos mitos, tem mais alguma coisa importante que a gente precisa saber? Sim. A gente precisa falar sobre a influência do marketing e da percepção do consumidor na hora de avaliar a mineralidade de um vinho. Interessante. E como o marketing entra nessa história? Bom, a palavra mineralidade virou um termo da moda no mundo do vinho, né? Então, muitos produtores usam esse termo no rótulo ou na descrição do vinho para atrair o consumidor, mesmo que o vinho não seja tão mineral assim. Ah, entendi. É tipo um chamariz, né? É isso aí. Então, é preciso ter cuidado para não se deixar levar só pelo marketing. Use seus sentidos, confie no seu paladar e forme a sua própria opinião sobre o vinho. Faz todo sentido. A gente precisa ser crítico e não se deixar influenciar só pelo que está escrito no rótulo. Exatamente. E a percepção do consumidor também é muito importante. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, um repertório de aromas e sabores. O que um degustor percebe como mineralidade, outro pode não sentir nada. Então, a mineralidade é algo subjetivo, pessoal. Em parte, sim. Mas, com a prática e o conhecimento, a gente consegue desenvolver nossa sensibilidade e reconhecer os sinais da mineralidade no vinho. Certo. Então, no fundo, o que importa é a experiência individual. Porque cada um sente ao degustar o vinho, né? Com certeza. O vinho é uma bebida sensorial que nos convida a usar todos os nossos sentidos e a explorar nossas percepções. A mineralidade é apenas um dos aspectos que tornam o vinho tão fascinante e complexo. Concordo. Mas e aí? Depois dessa aula sobre os mitos e a percepção do consumidor, qual a última parada da nossa viagem mineral? Bom, a gente já explorou a origem da mineralidade, os aromas e sabores, os mitos, a influência do marketing. Acho que agora é hora de colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né? É isso aí. Hora de abrir uma garrafa e partir para a degustação. E para te ajudar nessa missão, vou te dar algumas dicas de como degustar um vinho mineral e como harmonizá-lo com a comida. Preparado? Tô mais que preparado. Manda ver as dicas. Primeira dica. Preste atenção na temperatura do vinho. Vinhos brancos minerais, em geral, devem ser servidos mais frescos, entre 8 e 10 graus, para realçar a acidez e o frescor. Anotado. Geladeira neles é a mais. A taça também é importante. Escolha uma taça com boca mais fechada, tipo as taças para vinho branco, para concentrar os aromas e realçar a mineralidade. Entendi. Taça certa. Vinho na temperatura ideal. Tu quase virando um expert em mineralidade. Aham, calma. Ainda tem mais. Na hora de degustar, concentre-se nos aromas primeiro. Busque por notas que te lembrem pedra, terra molhada, giz. A gente já sabe. Cheirar com atenção, igual um cachorro farejador. Exatamente. Depois, preste atenção no sabor e na textura. Sente algum toque salgado. A acidez é vibrante, o vinho te deixa com a boca seca. Anotado. E depois de analisar tudo isso, posso finalmente engolir o vinho. Claro. Mas não engole de uma vez. Deixe o vinho passear pela sua boca, percebendo as nuances, a persistência dos aromas e sabores, e aí se prepare para harmonizar. Harmonizar. Com o quê? Comida, ué?
A mineralidade no vinho abre um leque de possibilidades para harmonizações incríveis. Me fala mais sobre isso. Que tipo de comida combina com vinho mineral? Ah, a lista é grande. Mas alguns clássicos são frutos do mar, ostras, peixes grelhados, saladas frescas. Tô imaginando um Sauvignon Blanc bem mineral com ostras fresquinhas. Que delícia. Com certeza. A acidez e a mineralidade do vinho casam perfeitamente com o sabor delicado e iodado das ostras. Maravilha! E que outros pratos a gente pode harmonizar? Queijos de cabra, carnes brancas, massas com molhos leves. A mineralidade no vinho é um coringa que combina com diversos sabores. Caraca, que legal. Tô cada vez mais empolgado com essa história de mineralidade. Acho que vou virar um sommelier mineral. Aham, quem sabe. Mas o mais importante é se divertir, experimentar e descobrir o que te agrada. Concordo. Mas me fala, tem algum vinho específico que você recomenda pra gente começar essa aventura mineral? Claro. Que tal um Chablis da Borgonha? Chablis? Aquele vinho feito com Chardonnay. Ele mesmo. Os Chablis são conhecidos pela sua mineralidade marcante, com notas de pedra de fogo e giz. É uma ótima porta de entrada para o mundo dos vinhos minerais. Anotado. Chablis na lista de compras. E que outros vinhos você indica? Bom, se você curte Sauvignon Blanc, experimente um Sancerre ou um Pouilly Fumé, ambos do Vale do Loire. Esses eu já ouvi falar. Só aqueles vinhos com notas de sílex, né? Exatamente. Yeah. E se você quiser se aventurar por outras uvas, experimente um Riesling da Alemanha, um Assítico da Grécia ou um Albarino da Espanha. Caramba, quanta opção. Acho que não vai faltar vinho mineral pra gente degustar. Com certeza, o mundo Nossa, do vinho é vasto, cheio de surpresas. Puxa, essa conversa sobre mineralidade foi sensacional. Aprendi muita coisa hoje. Tô me sentindo mais confiante para escolher um vinho mineral e impressionar os amigos. Que bom. Fico feliz em saber que te inspirei a explorar o mundo dos vinhos minerais. E me fala, depois dessa imersão na mineralidade, tem mais alguma dica, algum segredo que você pode compartilhar com a gente? Claro que sim. Minha última dica é: não tenha medo de experimentar. A mineralidade é um conceito subjetivo, então o mais importante é descobrir o que te agrada. Abra uma garrafa, use seus sentidos, preste atenção nos aromas, sabores e texturas. E deixa mineralidade te transportar para o mundo mágico do vinho. Exatamente. E não se esqueça de harmonizar com a comida. Aí a experiência fica completa. Pessoal, anotem essa última dica. E para quem quiser se aprofundar ainda mais no tema, a gente vai deixar uma lista de vinhos minerais lá no nosso site. É isso aí. E não deixem de compartilhar suas experiências com a gente. A gente adora saber o que vocês estão degustando por aí. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da primeira parte do nosso mergulho profundo na mineralidade. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Mas calma, ainda tem muita coisa pra gente falar. Na próxima parte a gente vai. Aí é segredo. Fiquem ligados que a aventura continua. E aí, pessoal, de volta para mais uma dose de mistérios minerais, prontos para desvendar a mineralidade nos vinhos tintos. Opa! Tô pronto para mergulhar de cabeça nesse mar de taninos e aromas terrosos. Na primeira parte a gente explorou bastante os brancos, mas fiquei curioso para saber como essa tal de mineralidade se manifesta nos tintos. Ótima pergunta. É comum a gente associar mineralidade aos vinhos brancos, né? Pela acidez e frescor. Mas os tintos também podem ter essa pegada mineral, principalmente os de regiões com solos ricos em minerais. E não pense que a gente está falando só de aromas de pedra e terra. A mineralidade nos tintos se expressa de formas bem sutis e elegantes. Sério? E como a gente identifica essa mineralidade camuflada nos tintos? Que aromas e sabores a gente deve procurar? Em vez daquela sensação de giz ou pedra molhada, nos tintos, a mineralidade pode aparecer como um toque de grafite. Especiarias, notas terrosas, uma certa austeridade no paladar. Pensa num vinho que te faz salivar, com taninos firmes e acidez vibrante que te deixa com vontade de mais um gole. Essa estrutura, essa complexidade também pode ser um sinal de mineralidade. Entendi? É tipo uma mineralidade mais introvertida, que se mistura com as frutas e especiarias do vinho. Quais uvas tintas costumam ter essa característica mineral? A Pinot Noir é um exemplo clássico, principalmente da Borgonha na França. Esses vinhos costumam ter uma mineralidade elegante, com notas de terra e especiarias que se harmonizam com os aromas de frutas vermelhas. É uma sinfonia de sabores. Pinot Noir da Borgonha. Essa eu preciso experimentar. E que outras uvas tintas você indica? A Cabernet Franc também pode apresentar uma bela mineralidade. Ela produz vinhos com taninos mais macios, acidez refrescante e aromas herbáceos, que realçam a mineralidade. E tem a Syrah, que, dependendo do terroir, pode ter notas minerais bem interessantes, principalmente as do norte do Rhône, na França. Nossa, quanta opção. Mas, além da uva, o que mais influencia na mineralidade dos tintos? Imagino que o terroir também seja protagonista nessa história, né? Com certeza. É. O tipo de solo, o clima, a altitude, tudo isso contribui para criar vinhos tintos com características minerais únicas. Solos vulcânicos, por exemplo, tendem a produzir tintos com uma mineralidade mais pronunciada, com notas salinas e terrosas. Solos vulcânicos. Lembra daqueles vinhos de Santorini que a gente falou na primeira parte?
Deve ser incrível sentir o sabor do vulcão na taça, mesmo nos tintos. Lembra que a mineralidade é uma sensação, não um sabor literal. Mas é inegável que o solo vulcânico confere aos vinhos uma personalidade única, com notas minerais e uma acidez marcante, tanto nos brancos quanto nos tintos. Verdade. É importante a gente lembrar que mineralidade é uma percepção, uma impressão que o vinho nos causa. Mas me fala, além do terroir, o processo de vinificação também pode influenciar na mineralidade. Sem dúvida. O jeito como o vinho é feito pode realçar ou disfarçar a mineralidade. A fermentação em contato com as cascas, que é comum nos tintos, pode aumentar a extração de taninos e aromas, o que pode acabar escondendo a mineralidade. E então, se o produtor quer fazer um tinto com mineralidade mais evidente, ele precisa ter cuidado com a extração. Exatamente. E tem outros fatores que influenciam, como o uso de leveduras indígenas, o tipo de recipiente de fermentação, o tempo de envelhecimento. É um jogo de equilíbrio, onde o produtor precisa usar as ferramentas certas para expressar a mineralidade do vinho sem comprometer a sua estrutura e complexidade. Parece que fazer vinho é uma verdadeira alquimia. E agora que a gente já explorou os tintos minerais, estou curioso para saber como a gente harmoniza essas melezuras com a comida. Me dá algumas dicas. Vamos lá. Com tintos minerais, a gente precisa levar em conta a estrutura do vinho. Os taninos, acidez. Vinhos mais leves e delicados, como um Pinot Noir da Borgonha, pedem pratos igualmente leves e frescos, como saladas, carnes brancas grelhadas, massas com molhos leves. Já estou imaginando um Pinot Noir com salmão grelhado na brasa. Que combinação perfeita. Com certeza. A acidez do vinho e a mineralidade combinam perfeitamente com o sabor delicado do salmão. E para quem curte carne vermelha, um Cabernet Franc com mineralidade vai bem com cortes magros, como filé mignon ou cordeiro. Anotando tudo. E para quem é fã de Syrah, tem alguma dica especial? A Syrah pede pratos com mais estrutura, como carnes grelhadas, assados, cogumelos. Pensa num cordeiro assado com ervas finas e um Syrah do norte do Rhône, aí sim é que a gente sente a força do terroir. Tô até sentindo o cheirinho daqui. E para quem prefere uma comida mais leve, tipo salada ou peixe, tem algum tinto mineral que combina. A Pinot Noir é uma uva mais versátil e elegante que combina com diversos pratos, desde saladas até carnes mais delicadas. É uma aposta segura. Entendi. A Pinot Noir é um coringa na harmonização. Mas, além dessas dicas, tem algum segredo, algum truque infalível para harmonizar vinhos tintos com mineralidade? O segredo é usar a intuição e experimentar. A harmonização é muito pessoal, então o mais importante é descobrir o que te agrada. Preste atenção nos aromas e sabores do vinho, na estrutura, na acidez, e não tenha medo de ousar. Verdade. O importante é se divertir e aproveitar a experiência. Mas me conta, depois dessa imersão nos tintos minerais, para onde a gente navega agora? Qual a próxima parada da nossa expedição? Na próxima parte, a gente vai explorar um território ainda mais fascinante. A harmonização de vinhos minerais com a culinária brasileira. Preparem-se para uma explosão dos sabores. Caramba, que legal! Nunca imaginei harmonizar vinhos minerais com a nossa comida. Tô ansioso para descobrir as surpresas que você preparou pra gente. Fiquem ligados que a aventura continua. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa jornada mineral. E aí, animados para desvendar os segredos da harmonização com a culinária brasileira. Preparados para uma explosão de sabores. Hoje a gente vai mergulhar no mundo da harmonização de vinhos minerais com a rica diversidade da culinária brasileira. A gente já explorou os brancos, os tintos minerais do mundo todo, mas confesso que fiquei curioso para saber como a gente pode usar essa mineralidade para turbinar os sabores da nossa comida. A culinária brasileira é um festival de aromas, texturas e sabores. E a mineralidade nos vinhos pode ser a chave para criar harmonizações inusitadas e realçar ainda mais a nossa gastronomia. Me explica como a gente faz essa mágica acontecer? Por onde a gente começa? Vamos começar pelo Nordeste, com a culinária vibrante e temperada da região. Imagina só. Um Sauvignon Blanc bem mineral, com notas cítricas e herbáceas, harmonizando com um delicioso acarajé. Uau, que combinação inusitada. Nunca tinha pensado nisso. Mas faz sentido. A acidez e o frescor do Sauvignon Blanc devem cortar a untuosidade do acarajé e equilibrar a pimenta. Exato. A mineralidade entra em cena limpando o paladar e te preparando para a próxima mordida. É como se o vinho abrisse caminho para os sabores do acarajé brilharem. Que demais. E que outros pratos nordestinos a gente pode harmonizar com vinhos minerais? As possibilidades são infinitas. Pensa numa moqueca de peixe com chardonnay, com notas minerais e toques amanteigados. Essa combinação me parece deliciosa. A mineralidade do chardonnay realçando o sabor do peixe e do leite de coco. Nossa, já fiquei com água na boca.
E para os amantes de carne do sol, um Cabernet Franc com mineralidade e notas de especiarias pode ser uma harmonização espetacular. Caramba, tô vendo que a mineralidade nos vinhos é um passe de mágica para transformar a experiência com a comida brasileira. Mas e a culinária do Sudeste? O que a gente pode harmonizar? A culinária do Sudeste é uma mistura deliciosa de influências, né? Tem a comida mineira, paulista, fluminense, e para cada uma delas a gente pode encontrar um vinho mineral perfeito. Sério? Me dá alguns exemplos. Tô curioso para saber como a gente pode usar a mineralidade para harmonizar com comida do dia a dia. Imagina um tuto de feijão com sira, com mineralidade e notas de especiarias. A mineralidade do sira conversa com a textura cremosa do tuto e as notas de especiarias complementam o sabor do feijão. Nossa, que combinação inusitada. Preciso experimentar. E para os amantes de feijoada, qual vinho você indica? A feijoada pede um vinho tinto encorpado com taninos e acidez para equilibrar a gordura e a riqueza de sabores. Um tanato uruguaio com mineralidade seria uma escolha perfeita. Tanato com feijoada. Nunca tinha pensado nisso. Mas depois dessa aula sobre mineralidade, já consigo imaginar como essa combinação pode ser interessante. E não podemos esquecer dos frutos do mar brasileiros, né? Com a nossa variedade incrível de peixes e frutos do mar, as possibilidades de harmonização com vinhos minerais são infinitas. Verdade. Me fala quais são suas combinações favoritas. Que tal um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia com ostras frescas? A acidez vibrante e as notas cítricas e minerais do Sauvignon Blanc realçam o sabor delicado das ostras. Que combinação refrescante. E para quem prefere camarão? Um Riesling alemão com sua acidez vibrante e notas minerais seria uma excelente escolha para acompanhar camarões grelhados ou fritos. Caramba, tô impressionado com a versatilidade dos vinhos minerais. Parece que eles combinam com tudo. A mineralidade é realmente um coringa na harmonização. Mas o mais importante é usar a criatividade e experimentar. Não tenha medo de ousar e descobrir novas combinações. Concordo. A harmonização é uma arte, mas também é uma forma de expressão pessoal. Cada um tem seu próprio gosto e suas preferências. E a mineralidade nos vinhos nos convida a descobrir novas combinações e a expandir nosso horizonte gastronômico. Valeu pelas dicas incríveis. De nada. Espero que vocês se inspirem para explorar o mundo dos vinhos minerais e descobrir novas harmonizações com a culinária brasileira. Pessoal, anotem as dicas. E para quem quiser se aventurar ainda mais nesse universo, a gente vai deixar uma lista completa de vinhos minerais e sugestões de harmonização com a culinária brasileira lá no nosso site. Isso aí. E não deixem de compartilhar suas experiências com a gente. Adoramos saber o que vocês estão degustando por aí. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa jornada mineral. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. E lembrem-se, a mineralidade é uma aventura sensorial que vale a pena ser explorada. Um brinde a todos e até a próxima.